Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem com a palavra Provas Bíblicas da Consciência da Alma ou Espírito depois da morte. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, lemos o seguinte: Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Prezados ouvintes, nossa mensagem de hoje terá como assunto esse já dito, provas bíblicas da consciência do espírito ou da alma depois da morte, e pequenos comentários que iremos fazer para provar essa nossa posição doutrinária, segundo a qual a morte não extingue a vida do ser humano, porque ao contrário do que cremos, existe aqueles que são tidos como aniquilacionistas, que pregam o sono da alma, ou a inconsciência da alma e do espírito após a morte, deixando o ser humano de existir. E dizem então que morte é a cessação de toda atividade consciente e inteligente. Vamos aos textos bíblicos, e cada versículo que citarmos, nós daremos um pequeno esclarecimento. Primeiro deles é no Antigo Testamento, Salmo 16, versículo 11, onde nós lemos: Tu me farás ver a vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Dizemos: não pode haver plenitude de alegria e delícias perpetuamente para uma alma que dorme ou está aniquilada nesse intervalo da morte e ressurreição. Salmo 73, versículos 24, diz o texto: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Dizemos então que Deus recebe na glória quem fica dormindo no túmulo? É impossível se dar tal coisa. No Salmo 116, versículo 15, declara: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Dizemos nós: seria preciosa ao Senhor um morto no sepulcro, com sua alma dormindo nele, inexplicavelmente presa à matéria, somente saindo com ela depois da ressurreição? Eclesiastes 12, versículo 7, diz o texto: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
dizemos nós, se volta a Deus, não fica dormindo no leito de um corpo dissolvido no cemitério. Passando para o Novo Testamento, embora citando a princípio um texto do Velho Testamento, Deuteronômio 31:16, conjugado com outros textos do Novo Testamento, nós passamos a ler: Deus predisse que Moisés, em breve, estaria dormindo com seus pais. Na interpretação dos que pregam o sono da alma, sua alma estaria dormente no sepulcro. No entanto, ele aparece transfigurado no Monte da Transfiguração. E assim nós lemos em Marcos 9, versículo 4. Apareceu-lhes Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Não consta que Moisés ressuscitou, de maneira que, se despertar do sono, conforme a tese dos que pregam o sono da alma, mas falou com Jesus. Elias foi trasladado para o céu, de acordo com 2 Reis. Nós lemos essa ocorrência, que ele foi trasladado sem provar a morte. Mas nós lemos que Moisés dormia com seus pais. Isto é, estava morto. Como então apareceu falando com Jesus? Em Mateus 22, 32, há uma declaração feita por Jesus que diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus de vivos, não de almas dormentes, inconscientes ou totalmente liquidadas, presas aos elementos físicos de seus corpos, de seus cadáveres. De acordo com o texto, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. São as pessoas que estão perto de Deus no céu, porque viveram para ele aqui na terra. E é muito conhecido, então, o texto de Lucas 23, 43, quando Jesus declara em resposta ao ladrão que lhe pediu salvação: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E deu Jesus a resposta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quero dizer ao ouvinte que a promessa de Jesus era que naquele dia estaria com ele no paraíso, nos céus, não em sono, sem sonhos, na matéria putrefata do corpo dele, mas estaria com Cristo lá em cima. E logo em seguida, no versículo 46 de Lucas 23, nós encontramos Jesus dizendo: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então Cristo, como verdadeiro homem, não uma fantasia humana, no conceito daqueles que pregam o sono da alma, deveria este homem, ou deveria Jesus, entrar em profundo estado de inconsciência ao entregar seu espírito ao sono do sepulcro. E pelo contrário, ele entregou seu espírito ao Pai, levando com ele o companheiro de cruz para o paraíso celeste. Hoje estarás comigo no paraíso. Ainda nós encontramos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulos 23, 22, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz o texto: entretanto, Paulo falando, se eu viver na carne, me der fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado,
estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ouviu, meu prezado ouvinte? Partir e estar com Cristo. Não ficar dormindo inconsciente no leito de um cemitério. Ainda o mesmo escritor, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo, diz o apóstolo, para dormir? Não, deixar o corpo para estar com o Senhor, certamente no paraíso celestial. Então a alma daqueles que creem no sono da alma, na verdade, não deixam o corpo, ficam dormindo nele na sepultura. Ora, alguém pode desejar um estado desses? Se a Bíblia fala de coisa diferente, muito melhor. 1 Pedro 3,19, diz o texto: foi e pregou aos espíritos em prisão, espíritos que rejeitaram a mensagem de Noé, para que conhecessem o juiz de todos os seres humanos, espíritos vivos, conscientes, não almas dormentes, que receberam essa visita. Nós temos então Apocalipse 6, versículo 9 a 11, quando está escrito: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles igualmente foram. Almas, dizemos nós, conscientes sob a proteção de Deus, isto é, debaixo do altar, reclamando justiça divina sobre seus algozes. E Cristo aconselha tais a aguardarem com paciência e tranquilidade, porque a solução do julgamento somente aconteceria quando se completasse o número dos eleitos e mártires. Então, dizemos que aqui se explicita claramente que as almas dos justos mortos vão para o céu, onde ficam sob a proteção do Salvador. E lendo este texto, ainda é possível acreditar, perguntamos nós, na dormência ou no sono da alma? Não é possível aceitar uma doutrina desta. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, parte final, diz o texto: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Prezado ouvinte, lemos então neste texto almas dos que morreram por martírio, vivendo e reinando com Cristo durante 1000 anos, consciência no céu, é o que nós dizemos a respeito do assunto. E Jesus Cristo, o Verbo encarnado, como nós lemos em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, e durante o seu ministério esclareceu-nos
convincente e definitivamente sobre a situação consciente dos mortos, tanto justos como os injustos, nesse estado que medeia entre a morte e a ressurreição do corpo. Você me pergunta em que parte da Bíblia nós lemos isso? Nós respondemos a narrativa do rico e do Lázaro, capítulo do Evangelho de Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além disto está posto um grande abismo, e entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ora, nós dissemos no texto inicial que Jesus Cristo veio para trazer à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E esta passagem bíblica traz-nos uma clareza invulgar, de modo que nós possamos conhecer o que ocorre depois da morte. Então, prosseguindo no relato daquele texto de Lucas 16, 19 a 31, diz o texto que respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E eu quero dizer, então, negar esta narrativa com o objetivo de rejeitar a situação dos mortos no estado intermediário entre a morte e a ressurreição, é menosprezar a revelação direta sobre o assunto, feita pelo próprio Jesus Cristo. É trocar ensinos divinos por ensinos humanos para justificar certas doutrinas que não encontram apoio na Bíblia Sagrada. Deturpar-lhe o significado, como fazem alguns, é corromper a palavra de Deus. Aceita nos seus termos como realmente deve ser, ficando estabelecidas as seguintes doutrinas rejeitadas por estas pessoas que pregam aniquilacionismo e sono da alma. Que doutrinas são rejeitadas? A doutrina que nós dizemos que na morte, corpo, alma separam-se. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos
para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Cristo, pois, não defende a tese do sono da alma, nem do aniquilamento. Dormindo o corpo, separa-se dele e vai para o lugar que nós chamamos céu ou inferno. Enquanto durar o estado intermediário, que será interrompido pela ressurreição, tanto de justos como de injustos, num único dia, os justos ressuscitarão para o gozo eterno, com seus corpos glorificados, como diz o apóstolo Paulo, a nossa cidade está nos céus, onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Os ímpios para o juízo eterno. Então as almas estão conscientes, vejam as atitudes volitivas e cognitivas da alma do rico, nesse trecho da Bíblia que nós lemos de Lucas 16. Ele estava sem corpo, mas ele viu, levantou os olhos e viu. Ele clamou, Pai Abraão, ele requereu, manda Lázaro, ele sentiu, estou atormentado, ele intercedeu, imploro que o mandes a casa, a minha casa paterna, dialogou com Abraão, não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com ele, eles arrepender-se-ão. Quer uma alma mais consciente e ativa do que esta? É o mesmo caso de Deus. Deus o que é em sua natureza? Deus é espírito. Um espírito que fala, que ouve, que ri, que tem braços, que tem pernas, que anda, tudo indicando uma consciência plena e uma vontade plena a respeito de Deus, sem ter um corpo material, tangível, físico, mas é uma pessoa. E não podemos confundir personalidade com corporeidade. Pode haver um corpo sem espírito, como acontece com os animais, e pode haver um espírito sem um corpo, como ocorre com os anjos, que são espíritos ministradores, plenamente conscientes. Então o rico certamente preferiria o sono, mas isto não lhe foi possível. Céu e inferno, sim ou não? Nós dizemos, Jesus ensinou a existência do céu, onde Lázaro recebe o consolo divino, repousando no seio de Abraão, isto é, como comensal privilegiado do Pai, aguardando dias melhores ainda, quando a idealidade humana completar-se na ressurreição, e do inferno no Hades, onde o rico se encontra em tormentos, plenamente consciente. Então a Bíblia fala do castigo eterno, palavras de Jesus, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então o castigo imposto à alma pela justiça divina no Hades continuará na Geena depois da ressurreição, quando se der o juízo final. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então os que pregam o sono da alma no tempo intermediário entre a morte e a ressurreição e, portanto, a sua inconsciência, os que proclamam a inexistência do inferno e das penalidades eternas, gostariam que a narrativa de Jesus, do rico e Lázaro, não constasse da Bíblia. Mas não são poucas as tentativas de negar a autoridade doutrinária com a alegação de que Jesus não contou para falar da vida futura no estado intermediário. Na verdade, o que Jesus falou é aquilo que se segue após a morte.
Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Que possamos estar afeitos à verdade bíblica, para que possamos rejeitar doutrinas que falam da inconsciência da alma. Morreu, acabou-se, morreu, acabou-se. Isso é muito atraente, essa declaração para aqueles que vivem fora dos desígnios de Deus. Mas para quem vive dentro do desígnio de Deus, como Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro se um escolhido nele está. Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar e lhe dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, aleluia, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade. Aleluia, aleluia. Terremoto leva pânico à Indonésia. O jornal A Tribuna, da edição de 12 de abril de 2012, traz uma notícia alarmante de página inteira, comentando o número frequente de terremotos ocorridos ultimamente no mundo e dizendo: um tremor de magnitude 8,6 graus na escala Richter foi registrado diante do litoral ocidental da ilha indonésia de Sumatra, provocando alerta de tsunami, posteriormente cancelado, e evacuações em massa nas costas do Oceano Índico. O tremor aconteceu às 5h38 de Brasília, 5 horas e 38 minutos de Brasília, a 33 quilômetros de profundidade e 450 quilômetros a sudoeste de Bangladesh. Na mesma página, aparece sob o título Piores Casos, uma relação de datas de terremotos ocorridos ultimamente e o número de mortos. 11 de março, 15 mil mortos no Japão. Outubro de 2010, 500 pessoas mortas na Indonésia. Fevereiro de 2010, 524 pessoas. Setembro de 2008, 208 pessoas mortas
na Samoa Americana. Em setembro de 2007, Ilha de Sumatra, danos materiais em prédios. Abril de 2007, 28 pessoas mortas nas Ilhas Salomão. Em junho de 2006, 600 pessoas mortas em Java. Em março de 2005, 1.300 pessoas mortas em Sumatra. E em 26 de dezembro de 2003, 31.800 pessoas mortas no Irã. Em vista dessa matéria, pastor Nathanael, esse número frequente de terremotos ocorridos ultimamente pode estar incluído num dos sinais apontados por Jesus, não? Com referência à sua volta. E naquela passagem, quando os discípulos lhe perguntaram que sinais deveriam ocorrer antes da sua volta, nós queremos dizer o seguinte: nós não somos especulativos para avançarmos além do que está escrito, como é costume das chamadas seitas escatológicas. Se juntarmos o exemplo citado com outros sinais que já ocorreram, podemos afirmar, sim, à luz da própria Bíblia, que a vinda de Cristo se avizinha. Está próxima, talvez mais próxima do que nós possamos admitir, porque notamos um tipo de indiferença em nossos dias, característica também da palavra de Pedro, que nos últimos tempos alguns diriam jocosamente: onde está a promessa da sua vinda? muito se fala nisso, né, pastor? Mas o que realmente está escrito na Bíblia como os sinais da volta de Cristo e ditos por ele? Quero dizer, de acordo com Mateus 24, versículos 4 a 14, sinais precedentes à volta de Cristo. Por que friso esse particular? Porque hoje estão afirmando que Jesus já veio em 1914 e procuram dar sinais para provar que ele já veio, quando os sinais apontados em Mateus 24, exatamente sinais que precederiam a sua volta. E nós não estamos dizendo que Jesus já voltou. Pelo contrário, estamos apontando os sinais como prova bíblica de que ele está para voltar. E quero citar então especificamente o que Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Aqui está o que Jesus falou, registrado na Bíblia, no Evangelho de Mateus 24. E ainda quanto a esse significado bastante grande, né, de terremotos ocorridos, que outros sinais poderiam ser mais
indicados, sobre a vinda de Jesus? Nós queremos dizer que, ajuntando outros sinais, por exemplo, a revista do Ancião, de abril, junho de 2011, traz um esboço de sermão preparado por um tal de Frank Briden, da Austrália. O título é Grandes Sinais da Volta de Jesus. E dá outros sinais. Por exemplo, ele diz o sinal dos escarnecedores, que está mencionado em 2 Pedro 3, 3 e 4. Pedro anunciou que as condições prevalecentes dos últimos dias seriam de descrença a respeito dos sinais da vinda de Cristo, e sem dúvida é isso que o cristão pode dizer, pode ver hoje. Cada escarnecedor moderno é um sinal que fala e se move. O cristão, então, está a par dessa situação de um tipo de descuido e de escárnio com relação à segunda vinda de Cristo. O sinal da guerra. O século XX testemunhou as duas maiores guerras, por exemplo, 1914, 1945. São guerras que se notabilizaram pelo número de mortos, 70 milhões de pessoas, mais ou menos. O sinal da fome de Mateus 24, 7. Muito sinal de fome em todas as regiões do mundo. Nós temos também a situação da pestilência, por exemplo, a gripe espanhola em 1918. Estima-se que 21 milhões de pessoas faleceram nesse tempo. E os tempos difíceis que apontou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 3. Então, a despeito dos equipamentos mais engenhosos e caros para combater o crime, nós hoje vivemos num clima de muito terror, de banditismo aberto, que a vida de uma pessoa não tem valor nenhum. Um assalto pode ocorrer sem menos a pessoa esperar, e a vida vai embora e a pessoa às vezes fica impune, como ocorre em desastre de trânsito, quando o motorista está embriagado, comete-se delito. Ora, uma pessoa que pega um carro embriagado, ele vai querer o resultado que pode ser fatídico, mas simplesmente paga uma pequena multa lá e vai embora para casa, não acontece nada. São sinais esses que a vida do ser humano parece que perdeu valor completamente. Mas penso que foi omitido um sinal que reconheço estar ocorrendo em nossos dias, pastor. E parece que não estamos observando, que é o esfriamento do amor a Deus. O que pensa, irmão, sobre isso? Realmente, eu tenho muito me preocupado com esse problema. Efetivamente está ocorrendo o que Jesus profetizou, o esfriamento espiritual de muitos crentes que outrora foram pessoas dedicadas a Deus e que hoje servem a Deus com o coração dividido, amando o presente século, como Paulo declarou a respeito de Demas, quando se refere a esse obreiro, porque Demas me desamparou amando o presente século. Imagine, companheiro de Paulo, operando na obra de Deus, de repente volta para o mundo antigo, e hoje cristãos estão comprometidos com o mundo, mas ninguém pode servir a dois senhores, é a palavra de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então já pensamos nas notícias que nos chegam dos Estados Unidos, em que algumas igrejas que antes ministravam escolas bíblicas para as crianças, para adultos, hoje as salas de aula estão abandonadas e são alugadas por ateístas práticos.
que ativistas que estão alugando para dar aulas sobre o ateísmo para seus alunos, para os seus filhos, para poderem dialogar com os filhos dos crentes, combatendo a ideia da existência de Deus. Isso é o supra-sumo do que se pode imaginar de descabimento espiritual. Agora, mas está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a nosso ver, essa repetição contínua de terremotos e outros sinais que estamos percebendo mostram que estamos vivendo em dias solenes e precisamos nos aproximar de Deus mais e mais. Vamos então rapidamente. Você pergunta e o pastor Natanael responde com duas perguntas do André do Guarujá. O André do Guarujá, primeira pergunta é a seguinte: durante a grande tribulação, pastor, alguém será salvo sem sacrifícios? É a primeira pergunta do André. E eu já vou fazer as duas e o senhor responde também, por favor. A segunda diz: no milênio, as pessoas que serão tentadas serão aquelas que vieram da grande tribulação? Nós queremos dizer, primeiro, durante a grande tribulação haverá problemas, como a própria palavra define, grande tribulação. Quem vai participar da grande tribulação? Na grande tribulação vão participar aqueles que, como crentes hoje, não forem arrebatados. Porque vai se dar o arrebatamento num abrir e fechar de olhos. Quem não está preparado não dá tempo de se preparar. Está em 1 Coríntios 15, 51 e diante, até 54. Um mistério, vos digo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os mortos e os vivos serão transformados. Não há tempo. Então, pessoas que não viveram uma vida cristã de vigilância vão passar pela grande tribulação. A pergunta é: terão capacidade de resistir o anticristo, que vai se manifestar como um líder mundial, assegurando o governo eclesiástico, econômico, político? Vai ser difícil, mas vai ter que selar a sua fé com o seu sangue. É nesse tempo que serão ajuntados os 144 mil judeus. Agora, no milênio, haverá, depois do milênio, uma soltura. Diz a Bíblia que o diabo será solto. Está no capítulo 20 do Apocalipse, falando da prisão dele por 1000 anos e, em seguida, sua soltura da prisão para onde ele foi. Está no capítulo 20, versículo 3, diz assim: e lançou o diabo no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Solto por um pouco de tempo, diz o versículo 7, acabando seu 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre a face da terra. Então haverá pessoas descrentes que estarão no milênio. E ainda, apesar dessa boa condição que vai haver durante o milênio, são pessoas de coração endurecido que não se converterão e darão ouvidos ao diabo para se travar a última batalha. E diz o texto em seguida: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os juntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, derrota. Em seguida, diz o versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta,
que 1000 anos antes foram lançados nesse lugar. E diz mais o texto: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, digo ao André de Guarujá, é melhor vivermos preparados agora e não falar numa hipótese de salvação na grande tribulação. Da Lenin, de São Vicente, bom dia. Qual a opinião do pastor em relação aos comunicados por e-mail, quando estes dizem para a pessoa repassar e lembrar o que Jesus disse: não negues meu nome e eu não o negarei? Quero dizer ao nosso consulente Lenin que nem sempre devemos atender essas sugestões através de mensagens de e-mail para passar para terceiros mensagens que nos chegam às mãos. Primeiro, há o problema de, às vezes, a mensagem ter vírus e nós desconhecemos, na nossa inocência, passamos e depois vem a reclamação da pessoa que recebeu, tantos quantos foram enviados, com esse problema que passou para o notebook, para o computador da pessoa que recebeu. Então, analisar bem e sempre ter cuidado nesse particular. Não vamos dizer que estamos negando o evangelho porque não passamos uma notícia para terceiros. Há muitos modos de evangelizar. Não negamos que a internet tem facilidade de transmitir mensagem da palavra de Deus, mas precisamos raciocinar com cuidado nessas andanças de mensagem de um lado para o outro. Eu tenho cuidado para não mexer nisso, porque às vezes não sei o que está por trás. Nem sabemos se a pessoa realmente que enviou é uma pessoa crente. Por exemplo, eu ontem, fazendo um exame de um site que me foi enviado, eu notei uma mensagem que eu me escandalizei vindo de um crente. Escrevi para ele e disse: olha, eu sempre recebi seus e-mails, suas indicações, pensando que se tratava de mensagens próprias, corretas, e agora peguei esse dado. Aí ele respondeu: peço desculpa, porque eu mesmo tenho recebido essas notícias, tenho passado para terceiros e não sabia que tinha caso impróprio. Imagine recomendar uma seita dentro de um e-mail, de um site evangélico. A pessoa que recebe não tem conhecimento, às vezes começa a pesquisar e se envolve com doutrinas errôneas. Então, Lenin, muita prudência, e elogio você pelo cuidado e recomendo o mesmo a todos que estão nos ouvindo. Cuidado com mensagem que você recebe desconhecida para passar para terceiros. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.